Então, pessoal, eu estava vendo aqui uma matéria da revista Fórum, né, revistaforum.com.br, que inclusive é parcial pra cacete pra esquerda, né? A revista Fórum é muito parcial, né, dela ter falado do surto que o nosso querido pastor Silas Malafaia havia soltado pra cima do Jair Bolsonaro, né? Como vocês sabem, tanto o Silas quanto o Jair, eles tiveram uma espécie de parceria aí, né? E parceria de sucesso, né? Por um bom tempo, né? O Jair, com certeza, ele, digamos assim, deve a sua eleição a presidente ao próprio Silas, né? Porque teve muito evangélico que segue, tem muito evangélico que segue o Silas, né? Que faz o que ele pede, certo? Mas nessa eleição para prefeito de São Paulo a situação ficou um pouquinho estremecida, né? Tanto é que veio esse surto, certo? Inclusive, nem preciso falar para você do surto que o Silas Malafaia teve para cima do Pablo Marçal. O Silas Malafaia ele já estava tremendo na base em relação ao Marçal supostamente dividir a direita, né? Você até pode falar para mim que, mas de fato houve uma certa divisão da direita, né? Mas isso aí a gente não pode acreditar apenas ao Marçal, porque o Bolsonaro, o mensaleiro Valdemar Costa Neto, o Gilberto Cabaçabe, né? O Gilberto Cabaço, fizeram o possível aí para que houvesse essa divisão. Tanto é que teve muito bolsonarista que fez o M, votou no Marçal, porque não coloca o Ricardo Nunes como uma espécie de representante, por mais que, ok, dentre o Guilherme Boulos e o Nunes, né, o pessoal acabou pensando que, porra, cara, eu vou ter que votar no Nunes, certo? Apesar de tudo, apesar do cara ter sido uma das pessoas, um dos políticos aqui por São Paulo que fez o diabo contra o povo em geral na pandemia, né, e tudo, certo? Então teve muita gente que tomou engove para votar no Nunes, né? Muita gente da direita, muita gente protestante, evangélica, certo? Mas teve a divisão mesmo, né? Gente que havia feito o M, gente protestante, né? Gente bolsonarista que fez o M. Eu, por exemplo, cara, eu fiz o M, certo? Eu fiz o M, eu não me arrependo disso aí. Marçal tem uma série imensa de defeitos, certo? Inclusive, claro que as pessoas que votaram no Ricardo Nunes e que são bolsonaristas e tudo mais, elas estão detonando o Marçal até agora. Isso aí não vai acabar tão cedo, até porque o Marçal recentemente havia falado que vai seguir aí com a sua iniciativa de querer ser presidente, né? Lembrando que ele já havia tentado ser candidato a presidente na eleição passada, né, em 2022, mas teve a candidatura impugnada, certo? Também ocorreu um problema quando ele tentou ser deputado, aí ele passou para querer ser prefeito de São Paulo, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo que as pessoas falaram também, ele ficaria, isso aí se ele fosse eleito, né, ficaria pouquíssimo tempo quanto prefeito, né, justamente para querer pegar um cargo de presidente. A intenção dele sempre foi ser presidente. Então esse negócio aí dele querer correr atrás de ser prefeito de São Paulo era apenas um passo. Ele obviamente não pararia aí, até porque é uma pessoa narcisista pra cacete, certo? Vamos reconhecer isso aí. É um cara ególatra para um cacete também, né? Se bem que narcisismo e egolatria é praticamente a mesma coisa. Mas enfim, cara, voltando ao Silas, né? O Silas, ele fez um surto aí pra cima do Jair Bolsonaro. Inclusive eu achava que, como ele desceu tanto o Mário no Marçal, né, a situação seria diferente, cara. Ele não se aborreceria com o Bolsonaro tão cedo. Mas enfim, cara, voltando aqui também ao que está escrito lá na revista Fórum, revistaforum.com.br, que é um site de esquerda, assumidamente de esquerda, é diferente do pessoal do Poder 360, né, que é um pouquinho mais neutro, né, digamos assim. Aí o que está escrito aqui no site: Carlos e Flávio Bolsonaro, que obviamente são os filhos do Jair, reagem de forma tímida a Malafaia, que xingou o pai. Inclusive tem um vídeo aqui, né? Aí o que o Silas havia falado, covarde, porcaria, havia chamado Jair disso aí. Aqui: filhos 01 e 02 passaram pano para minimizar o ataque feroz de Malafaia, que chamou o ex-presidente de porcaria, covarde e omisso. Bolsonaro, Michele, Eduardo e Jair Renan seguem em silêncio, né? Aí aqui:
filho 0102 de Jair Bolsonaro do PL, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, que inclusive havia sido reeleito vereador, né, recentemente, que era o que obviamente aconteceria, né, reagiram de forma tímida aos xingamentos de Silas Malafaia, que em entrevista à Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, chamou o ex-presidente de porcaria, covarde e omisso. O ataque do guru ao ex-presidente acontece porque, segundo ele, Bolsonaro teria ficado em cima do muro no primeiro turno das eleições de São Paulo. Bom, Jair Bolsonaro havia manifestado apoio ao Ricardo Nunes, cara. Então a última coisa a qual ele havia passado foi, né, por cima do muro. Ele não havia ficado em cima, não. Passado por cima do muro é uma coisa. Ficar em cima do muro é outra. Jair Bolsonaro não ficou em cima do muro, não, cara. Inclusive, como eu havia falado em um vídeo, né, Jair Bolsonaro não deveria nem ficar dando pitaco em relação a candidato a prefeito de São Paulo, cara. Porque dá pra você perfeitamente chegar à conclusão de que houve um abandono tanto do Bolsonaro quanto do próprio Silas ao Alexandre Ramagem, que era candidato a prefeito do Rio, né? O Malafaia eu até consigo entender porque o cara é amigo pessoal do Eduardo Paz. Ele havia assumido isso na entrevista com a Antônia Fontenelle, né? Certo, mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro, eu acho que inclusive ele nem tem residência aqui na cidade de São Paulo, cara. O cara criou a sua vida política inteiramente lá no Rio de Janeiro. Certo? Inteiramente no Rio de Janeiro. Ele não criou nada aqui em São Paulo. Certo? Na cidade de São Paulo ele não criou absolutamente nada. Ele pode ser do interior, né, e tudo mais, né? Inclusive ele se criou também no interior, aí depois que ele foi pro Rio, mas politicamente falando ele não criou nada em São Paulo, cara. Então por mais que ele tenha sido acorrentado aí pelo mensaleiro Valdemar, certo? Aí você pega que também houve uma influência terceirizada do Gilberto Cabasso, né, que também está atrelado ao Tarcísio, né? É até compreensível, né, que ele vá comunicar que eu estou apoiando o Ricardo Nunes, não é o candidato dos sonhos, mas ele deveria dar uma atenção muito maior à Prefeitura do Rio de Janeiro, cara, às eleições do Rio de Janeiro. Porque o Eduardo Paes, você até pode falar pra mim que, mas o cara, ele é querido por quase todos lá, mas o cara é um lixo, enquanto político. O cara é um lixo, sacou? Então eu queria que, acontecesse igual anos atrás, quando esse Paes aí, ele tentou ser governador, né? Ele havia sido solapado no primeiro turno, cara, pelo que eu lembro foi primeiro turno, né? Pelo Wilson Witzel, que depois se mostrou outro merda, né, corrupto do caramba, certo? Mas acontece, cara, que houve um grande erro dessas duas personalidades da direita em relação a abandonarem o Ramagem lá na eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Houve esse grandíssimo erro, sacou? Aí então foi isso aí, né? O ataque do guru ao ex-presidente acontece porque, segundo ele, Bolsonaro teria ficado em cima do muro no primeiro turno das eleições em São Paulo, e assim deixando com que Pablo Marçal rachasse a ultradireita. Acabei de falar, a revista Fórum é muito parcial, cara. Os caras não sabem o que é ultradireita. Ultradireita é anarcocapitalismo. É muito mais próximo disso aí do que de um conservador. Conservador não é ultradireita, cara. Especialmente a horda radical aliada a ele nas eleições paulistanas. Aí o que o Silas havia falado aqui. Bolsonaro não entra em confronto quando as redes sociais estão dizendo uma coisa com força. Ele foi omisso por causa disso e por medo de o Pablo Marçal vencer e ele ser derrotado, disse o pastor midiático que indagou. Que porcaria de líder é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Em publicação no Instagram, Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, passou um longo pano para Malafaia. Olha só como é que esse texto parcial pra cacete, cara. Antes de dizer que o guru tem Antes de dizer que o guru, entre aspas, tem meu respeito, mesmo que
esteja extremamente irritado por algum motivo e cometa alguns equívocos, agora atacando de forma absurda meu pai. Antes, Carlos disse que, entre aspas, qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações. Aí aqui está um post do Instagram do Carluxo, certo? Aí aqui ele continua: sem ele, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. É peça fundamental no processo de liberdade no país, disse. Ao concluir, o vereador, que costuma reagir de forma enérgica e com impropérios a quaisquer críticas ao pai nas redes, ainda desejou, entre aspas, no fundo do meu coração, muita paz e saúde, e mandou, entre aspas, um forte abraço ao detrator do pai. Eles têm uma certa história, né? Então, acho que é até compreensível, né, cara? Em nota à coluna de Mônica Bergamo, Flávio minimizou o ataque feroz de Malafaia usando a expressão que, entre aspas, roupa suja se lava em casa e não em público. Pô, como a própria revista Fora havia falado, né? Pastor midiático, é claro que ele preferiria falar uma coisa pelas redes sociais, né? Para que todo mundo ficasse sabendo do que chegar na chincha, cara. Inclusive isso aí é o mal de muita gente, né, cara? É o mal de muita gente. Aí tá. Aqui o que ele havia falado. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito. No momento certo foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Obviamente. O Pablo Marçal, bolsonarista em peso, votaria no Pablo. E no segundo turno seria Marçal e Boulos, cara. E claro que o Marçal seria eleito prefeito de São Paulo. Tá claro que isso aí aconteceria porque os papéis já estão estabelecidos há anos, cara. Sacou? As pessoas da direita reconhecem muito bem o papel que o Nunes teve na pandemia. O cara é tão inimigo quanto o João Dória, mas acontece que também é aquele negócio, né, cara? Com o apoio do Bolsonaro, se fosse o Dória no lugar do Nunes, ou então se fosse o falecido Bruno Covas, pessoal iria votar tanto em um quanto em outro, cara. Apesar deles terem sido os vilões, né, em relação justamente àquela época da pandemia para cima da direita. Os caras completamente pró-sistema. Mesmo assim, aí você pega, você separa o bolsonarista que é gado e o que não é gado. O gado votou no Nunes e vai votar agora no segundo turno. Tem gente que, fez o M, mas que também vai votar no Nunes pela questão do menos pior, blá 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 blá. Só que acontece, cara, que a pessoa bolsonarista que fez o M, ela precisa reconhecer também que há uma certa relação entre Nunes, Kassab, entre Xandão. Há essa relação, cara. Então é por isso que o bolsonarista que não posso dizer que é um pouco mais estudado, né, mas que não é gado, ele não vai votar no Nunes, cara. Não votou no primeiro turno e não vai votar no segundo turno. Então você até pode falar pra mim que então quer dizer que você está dizendo que essa galera vai anular o voto, ou então vai fazer como estão dizendo por aí, né? O pessoal vai votar no Boulos, vai fazer os 50 por vingança. Cara, eu acho que seria muito mais fácil se o pessoal chegasse à conclusão de ter de se abster, ou então de anular o voto mesmo, certo? De ter que pagar aquela multa lá de R$3 e pouco, né? Sendo essa aí outra opção, do que fazer o B, né? Do que votar no Boulos. Aí já seria demais, né? Seria esperar demais do pessoal que é da direita de verdade mesmo e que não é gado. E só não vai votar no Boulos, embora a cidade de São Paulo mereça se lascar pelas escolhas que teve. Mas acontece que você não acha que não houve alguma espécie de fraude aí nas urnas? Cara, eu não sei. Em relação aqui por São Paulo, eu não sei, cara. Em 2022 você com certeza teve uma intervenção, né? Uma intervenção em relação ao resultado das eleições, pô. Você acha realmente que o Bolsonaro perdeu pro Lula? Você acha mesmo que isso aí aconteceu?
Você não acha que não houve uma ajudinha do STF, não? Claro que houve, pô. Isso aí veio lá de trás, hein? Veio lá de trás. A partir da pandemia o pessoal já estava começando a arquitetar esse tipo de coisa, já estava começando a sangrar a gestão do Jair Bolsonaro. Aí você pega aquela conversa daquele viado lá, aquele viado do Burroso, né? Do Burroso, falando eleição não se ganha, se toma, eleição não se vence, se toma. Porra. Aí você pega a prisão dos deputados bolsonaristas, você pega de outras coisas que haviam acontecido, tipo o que jornalista tido como bolsonarista tendo seu passaporte cancelado, tendo dificuldades inclusive para manter o seu perfil em redes sociais, cara. Tanto comunicador quanto deputado bolsonarista, né? Porque isso aí também aconteceu com o Nicolas Ferreira. Então foi uma somatória de coisas, né, feita por esses ratos de toga aí para ferrar a direita, cara. E claro que por consequência isso aí também ferraria o resultado das eleições. Então uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi se juntando com a outra, tipo uma bola de neve. Então não dá, você pega tudo isso e conclui que, cara, o resultado das eleições presidenciais de 2022 não foi justo. Claro que não foi justo. Agora, voltando para cá, para São Paulo, não posso assegurar que houve o pessoal arquitetou aí para o Marçal se ferrar. Ok, você até pode falar que, né, havia sim um sentimento claro de que a galera não queria que o Marçal fosse prefeito de São Paulo. Eu também não posso falar que ele perdeu exatamente por conta do laudo, certo? Eu creio que não foi por conta disso aí não, porque isso aí foi muito em cima da hora, cara. Foi muito em cima da hora, sacou? Teve outra coisa aí, certo? Teve outra coisa aí, cara, porque não dá pra engolir a possibilidade de que ele perdeu, o segundo turno por conta do laudo lá, cara. Isso aí eu não acredito nem ferrando, eu creio nisso aí. Então tá, aí voltando ao que o Flávio Laranja havia falado em relação ao Silas Malafaia. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno, né? Que eu havia acabado de falar. Disse o senador, tentando ludibriar o eleitorado paulista que viu o pai ficar em cima do muro e tentar de alguma forma favorecer o escute na disputa contra o candidato oficial apoiador pelo PL. Cara, eu fico pensando assim, você nota que o jornalismo aqui no Brasil ele ficou tão prostituído, que você saca que certas pessoas, mesmo em órgãos que deveriam, digamos assim, ética e moralmente falar para todos, acabam escrevendo coisas às quais eles direcionam a um nicho, certo? O pessoal escreve coisas aí demonizando tais políticos e tudo mais. Eles não estão falando isso aí para todo mundo, cara. Estão falando isso aí pra gente dar curriola dele. É tipo o que acontece naquele site Notícia da TV, que tem parceria aí com o grupo UOL Folha, né? Você tem diversos colunistas ali, a maior parte, não, cara, eu acho que todos ali são de esquerda, tem alguns ali que são lacradores mesmo, certo? E gente faz matérias falando sobre cultura pop, né, sobre televisão, né? Tanto é que o site é Notícia da TV, mas sempre com conteúdo enviesado para a esquerda, cara. E claro, né, como eu havia falado aqui, com muita informalidade, cara, um perfil muito opinativo, o que já é desagradável por si só. Aí você pega justamente esse conteúdo enviesado, tá falando pro nicho, cara, tá falando pra curriola dele, tá falando pra petista, pra psolista. A situação fica difícil quando você coloca termos que não são crimes, né? Não são tipificados ainda como crimes, tipo gordofobia, você fala como se fosse crime,
Você toma machismo como se fosse crime, né? Você está empurrando isso aí goela abaixo na mente das pessoas, aí sim é que você está querendo atingir um público mais extenso. Mas geralmente quando você faz esse tipo de matéria, você está querendo atingir primeiramente o seu nicho mesmo, cara. Eu acho que isso é o suprassumo do egoísmo de uma pessoa que tem poder para acabar com a carreira tanto de um político quanto a de um jogador de futebol, que é o jornalista, certo? Aí você pega órgãos como essa revista Fórum, você se depara com esse tipo de matéria e pensa, putz, cara, acho que seria muito mais compreensível o sujeito lá ser bandido mesmo, o cara meter um banco, praticar um assalto, né? O cara ser um serial killer, do que você ser um jornalista, cara. Na boa, cara. Na boa mesmo. Eu acho que dá pra você citar aí, hoje, né, 2024, não, você pega nesses últimos 20 anos aí, a pior época para ser jornalista, cara. Porque você só vai encontrar militonto, inclusive, vou parafrasear aqui o que falou eu esqueci o nome dela, Giovanna Mel, né, que é uma jornalista independente. Ela havia dito em conversa com um jornalista que é independente também, né, o Rica Perrone, que tinha um canal chamado Cara Tapa. Ela havia falado que havia trabalhado lá pro grupo UOL Folha, né? Aí ela meio que foi induzida a ser feminista, cara. A situação foi tão braba que o cara que estava namorando com ela naquela época acabou se separando. Justamente por essa metamorfose a qual ela havia sofrido. Então o jornalismo, cara, é essa merda toda. Ele se tornou esse lixo aí. É por isso que você pega que os grandes jornais aí, eles quase não estão sendo mais lidos, cara. Não é questão de apenas, não quero mais comprar jornal impresso porque você tem a internet. Não, cara. Não mesmo. Mas bom, não seria apenas isso, mas também por esses defeitos os quais o ramo do jornalismo passou a abraçar nesses últimos 30 anos, mas nesses últimos 20 anos é que a galera passou mais a escancarar as suas taras para cima dos outros. Então aqui eu me deparo com uma matéria da Carta Capital falando que o Bolsonaro havia se pronunciado, né? Aqui o título. Bolsonaro se pronuncia após críticas de Malafaia, isso passa, né? O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, né, minimizou as críticas que o pastor Silas Malafaia fez à sua atuação no primeiro turno das eleições. O líder religioso chamou Bolsonaro de covarde, omisso e porcaria de líder. Aqui o que o Jair havia falado. Eu amo Malafaia, ninguém critica a mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa, disse Bolsonaro ao jornal O Globo. O ex-capitão disse ainda que o importante é a união em todas as frentes da direita para eleger Ricardo Nunes, que é do MDB. Segundo o religioso, Bolsonaro foi covarde e omisso ao não participar ativamente da campanha de Nunes na cidade e dar sinais dúbios ao eleitor sobre Pablo Marçal. As falas foram em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Aqui o que ele havia falado. Covarde e omisso que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer. Fica em cima do muro. Para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores de redes sociais, afirmou o pastor sobre a participação de Bolsonaro na eleição. Que político é esse, meu Deus? Que tem que estar onde o povo quer, disse, repetindo seu descontentamento com o ex-capitão. Mais cedo, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o Flávio Laranja, defendeu a atuação do pai, afirmando que Bolsonaro fez o que tinha que ser feito para que Nunes vencesse a disputa. O público direcionou então o recado direto a Malafaia: roupa suja se lava em casa, acusando o pastor de expor intimidade e ampliar o recente racha da extrema-direita. Extrema-direita, né? Extrema-direita. Então, para encerrar esse papo, da Carta Capital, né, como eu havia acabado de falar. Então, para encerrar esse papo, cara, o Jair Bolsonaro, ele... inclusive eu vou repetir o que eu havia falado, né?
Jair Bolsonaro cometeu o erro de dar muita atenção à Prefeitura de São Paulo, cara. Por mais que São Paulo seja importante pra cacete e tudo, vou repetir. A vida política do Jair Bolsonaro, toda a trajetória política dele se deu lá na cidade do Rio de Janeiro, cara. Ele deve o seu sucesso enquanto político ao Rio de Janeiro. Não deveria ficar dando pitaco aqui. Nem ele, nem o Silas Malafaia. Sacou? Então houve esse erro imenso, certo? E agora, cara, sendo o prefeito o Ricardo Nunes ou o Guilherme Boulos, cara, essa cidade aqui já está condenada. Já está condenado o pessoal que fez o M. Por mais que o Marçal esteja os seus inúmeros defeitos, contradições, controvérsias, né? O pessoal estava pensando o melhor, estava querendo o melhor aqui para São Paulo. Sacou? E gente como o Nunes já mostrou ao que veio. Já mostrou, o cara não vale absolutamente nada. Não é ninguém para falar sobre o Marçal, até mesmo sobre o contra, né, o Guilherme Boulos. Tanto ele quanto o Boulos são farinha do mesmo saco, cara. A diferença é que o Boulos é muito mais sincero no que quer. Ele não faz as coisas por trás dos panos, certo? Então fica complicado você pegar um bolsonarista tendo que votar no Nunes, né? Pô, o cara que é a favor de Agenda 2030, o cara que fez o diabo aqui em relação à pandemia, certo? O cara que queria colocar, né, questões de identidade de gênero em escola, pô. O cara que foi acusado aí de ter desviado dinheiro da merenda de criança, cara, de escola. Você vai votar em um cara desses aí, você que é da direita, você que é bolsonarista? Agora já era, né, cara? Agora já era, porque mesmo se você se abster, você votar nulo, as pessoas vão ter de escolher, né, de qualquer forma, tanto um quanto o outro. Essa cidade aqui vai ter que ser governada, né? Certo? Mas a gente sabe muito bem, cara, que a cidade merece se ferrar.